Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal Estética em Ação. Esse é um canal voltado a assuntos de peeling, microagulhamento, nutricosmético e cosmetologia em geral. Meu nome é Aline Brito, sou mestre em tecnologia e tenho uma expertise de mais de 16 anos na área. E tô aqui para compartilhar vários assuntos com vocês. Mas hoje o nosso tema é anamnese, que parece algo tão simples, tão básico, mas de suma importância. Então, a primeira coisa, a anamnese ela é a nossa ficha de avaliação e ela tem muitos mais ações, né, do que geralmente a gente imagina. Então, geralmente quando nós vamos estudar, quando nós estamos num curso, numa faculdade, quando se fala em anamnese, a gente só pensa em pegar dados do cliente, mas não é bem só isso, tá? Então, primeiro local, a anamnese ela é um raio-x do seu cliente. O que ele usa, o que ele quer, o que ele costuma fazer, o que ele já fez. Eu preciso saber, é como se fosse a ficha criminal do meu paciente. Eu preciso saber de tudo da vida dele. E nesse caso, o óbvio, ele tem que ser dito. Muitas vezes o meu cliente, ele não vai contar alguns detalhes da vida dele, mas que eu vou perguntar e que eu preciso saber. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Certa vez eu estava com um paciente e o meu paciente, ele disse que trabalhava em uma barraca de praia e eu imaginei, quando ele falou, né, eu perguntei, você é garçom? Você trabalha ali no sol? Ele, não, eu trabalho de forma interna. Então, naquele momento eu pensei, nossa, esse paciente, ele deve trabalhar na parte administrativa. E assim dei continuidade ao meu tratamento. O tratamento do meu cliente era para acne. Imaginem só, eu não tive resultado. Logo depois, fui perguntar novamente do meu cliente sobre o dia a dia dele e o meu cliente me falou, Aline, eu acho que pode ser a fritura, porque eu trabalho no setor da fritura da barraca. Olha só, gente, de quem foi a culpa? Minha, porque eu não perguntei o detalhe. Ok, você trabalha de forma interna, mas qual é exatamente a sua função? O que você faz? Então, tudo isso eu tenho que perguntar, eu tenho que instigar, nós não podemos poupar informações. Também é um momento que eu também não posso negativar informações que meu cliente esteja dando. Senão esse meu cliente ele vai criar uma aversão, ele não vai sentir a segurança em mim falar as coisas. Um exemplo, o meu cliente chega para mim e diz assim, nossa Aline, o meu filtro solar é aquele que todo mundo usa para ir para a praia, que só é usado no corpo. E aí, Aline, eu trabalho, gente, nada contra, mas eu tiro minha maquiagem com leite de rosas, tem uma base alcoólica, enfim, que provavelmente esse produto ele não vai ser específico para o rosto desse meu cliente. Cada vez que o meu cliente fala uma informação do tipo, se eu negativar, nossa, você usa esse filtro solar, ou então você nem usa filtro solar, né? Em que mundo você vive? Nossa, esse é o demaquilante que você trabalha? Ninguém mais usa ele, então vai chegar um momento que meu cliente ele não vai querer mais falar comigo. E a anamnese, eu tenho que gerar essa relação com o meu cliente, então isso é fundamental, tá, gente? Outra coisa, é o momento que eu vou ver a expectativa, se ela é realista ou não do meu cliente. Então, meu cliente muitas vezes ele vem com uma expectativa não realista. O que é isso? Aline, eu vou fazer um peeling e no primeiro peeling meu rosto vai mudar, eu vou rejuvenescer 15 anos? Não. Você não vai. Eu tenho que explicar como funciona, tenho que saber o perfil psicológico desse paciente, se ele está disposto ou não. Por exemplo, eu fiz um peeling há pouco tempo, eu passei quase 10 dias descamando, minha orelha estava descamando. Então, assim, teve uma hora que eu mesmo, que já sou acostumada, estava me irritando a descamação, certo? Para um cliente que não tem um perfil psicológico, ele vai estar te ligando direto, ele vai querer arrancar, ele vai ficar irritado com aquilo e ele vai criar um trauma do procedimento. E isso você não pode deixar acontecer. Se o cliente se traumatizar com o procedimento, a culpa é sua. Então, você tem que ter cuidado e isso você vai ver na anamnese, pelo que o cliente está falando. Uma pergunta que eu sempre uso, o que você quer e o que você não quer de forma alguma? Então, isso tem que ser primordial para mim, tá certo? Outro ponto é que é o momento que eu uso do meu marketing. No momento da avaliação, eu já vou direcionar
quais procedimentos eu vou fazer. Então, nesse momento, eu já tenho que direcionar para o meu cliente o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de intermediário, o que eu tenho de mais simples. Porque a anamnese, ela também é um momento de venda. É a minha venda como profissional e é a minha venda de procedimentos. Então, assim, a anamnese, dentro dela, ela também tem essa característica comercial, tá, gente? Então, não imaginem que ela é só pegar informações do cliente. Ali é uma troca de informações, é uma troca de confiança também. O meu cliente, ele tem que sentir confiança em mim, tá? E o momento do fechamento. Então, na hora que você pega tudo que o cliente tem na anamnese, né, que você mostra para ele o que a pele dele precisa, que nem sempre o que o meu cliente tem é o que ele acha que precisa, né? Ou então a minha cliente vem, acontece muito, eu tenho clientes com muita cicatriz de acne e mancha. Teoricamente, dependendo do problema, vamos supor que a cicatriz de acne seja algo assim bem visível no meu paciente. Então eu chego para ele, eu digo: nossa, esse cliente vai querer trabalhar a cicatriz de acne. E ele chega para mim querendo trabalhar o melasma. Só o melasma é o que incomoda ele. Então, quando esse meu cliente chega, eu tenho que direcionar para o que ele quer, tá? Sendo que muitas vezes meu cliente chega com melasma, ele diz: poxa, Aline, eu acho que eu quero trabalhar com você o microagulhamento. E talvez, pro tipo de melasma dele, eu não indicaria o microagulhamento, indicaria um peeling. Aqui eu tô dando um exemplo, tá, gente? Então, assim, tudo isso é dentro da anamnese que eu vou trabalhar com o cliente. Muitas vezes o cliente já quer ir direto para um procedimento mais forte e a pele dele nem hidratada não é. Ele não sabe nem que precisa realizar uma hidratação. Muitas vezes o meu cliente ele tem que fazer primeiro um tratamento em domicílio para poder vir para mim. Então, tudo isso é dentro da anamnese, é dentro dessa relação de confiança que eu vou dar o fechamento, tá? A anamnese, ela precisa ter esse fechamento de informações, de diagnóstico, de valores e de tratamento, tá? Isso é fundamental. Tá bom? Então, gente, essa é a minha dica em relação à anamnese, que todo dia nós fazemos, mas que ela tem que ser cada vez mais assertiva. Quanto maior a sua experiência, melhor é a sua anamnese. A anamnese bem feita é igual a excelentes resultados. Como você pode ter um bom resultado se você não sabe nem o que seu cliente tem, nem o que ele precisa? Então, a anamnese, ela vem para te direcionar, tá? E também você pode saber um pouco mais sobre anamnese e tratamentos de peelings no curso que eu tenho online, o Manual do Peeling. Eu vou estar deixando o link aqui para vocês, tá? É um curso maravilhoso, onde eu falo dos principais tipos de peeling e dou uma ênfase nos peelings magistrais, que são os peelings manipulados, que realmente eles te dão uma autoridade maior para você trabalhar com peelings. Fora isso, o custo é muito mais em conta comparado aos outros, você tem mais autonomia e também você vai ter mais resultados. E eu ainda tenho uma aula bônus só falando de vendas, como vender, como ganhar dinheiro com os peelings magistrais, tá? E lá também tem um módulo maravilhoso sobre anamnese, onde eu te falo vários pontos. E dentro daí eu também falo como você fechar com o seu cliente de primeira. Tá certo, gente? Então, se você gostou, compartilha com quem você gosta. E você tem que sabe o sininho que tem aqui? Aperta nele para sempre que tiver um vídeo novo, você saber. Tá bom? Um abraço, gente!